Meus 180 dias construindo a minha vida dos sonhos. Tapioca. Chegamos na praia. Metas de 2026. O que eu tava fazendo pra conquistar o que eu queria. Bom dia! Gente, sejam muito bem-vindos ao primeiro vídeo do canal, no dia 10 de janeiro de 2026. E esse vai ser um vlog do dia. Tem várias coisas muito legais pra fazer no dia e eu vou contando pra vocês ao decorrer do dia. Acordei quase agora, já coloquei uma roupinha de treino, que eu vou fazer um treino bem simples aqui em casa mesmo. Sobre o que eu quero trazer pro canal, eu quero muito gravar muitos vlogs que eu amo fazer, sobre metas, evolução pessoal. Eu vou falar ainda nesse vídeo sobre algumas metas que eu tenho pra 2026, o que mudou na minha vida, e é isso. Vou comer agora que eu tô com muita fome e vamos viver esse dia comigo. Já fiz a maior parte do meu café da manhã. Aqui temos uma tapioca construída, meio desconstruída. Aqui tem 2 ovos, tomate, um pouquinho de requeijão e eu coloquei chia na tapioca, tem um pouquinho mais de fibra. E temos mamão, que fazia muito tempo que eu não comia, confesso, mas tenho que comer mais frutas. E eu vou fazer um cappuccino agora. Vai ser esse com açúcar mesmo. É o único que tem aqui em casa, então vai ser esse aqui mesmo, que eu adoro. Leite desnatado. Pra mim não tem diferença de sabor, sinceramente. Muita gente fala que sente a diferença, que é muito diferente do leite integral. Eu não acho muito parecido. Na verdade, eu não vejo diferença. Vou esquentar um pouquinho esse leite e depois eu vou colocar o cappuccino e comer. Vim sentar aqui para bater um papo com vocês sobre metas de 2026. Contextualizando um pouco sobre mim e sobre a minha experiência pessoal com metas, consigo falar que eu nunca fui uma pessoa de cumprir minhas metas. Até pequenas metas. Eu sempre fui uma pessoa que eu desistia no meio do processo quando alguma coisa dava errado. E eu sempre me frustrei muito porque eram coisas que eu verdadeiramente queria, mas eu não conseguia alcançar. Eu nunca consegui ser resiliente, sabe? Por exemplo, eu vou fazer um desafio de 7 dias comigo mesma. Parava no 4º dia, porque alguma coisa dava errado ou porque alguma coisa não acontecia do jeito que eu planejei. Tudo isso me fazia voltar para a estaca zero. No final do ano passado, eu me vi estagnada com a minha vida, sem muito rumo, sem saber o que fazer, sem saber qual o caminho seguir, o que fazer, quais eram as minhas metas, quais eram as minhas ambições pessoais. E isso me fez refletir muito sobre o que eu estava fazendo para conquistar o que eu queria, ou se eu só não estava tentando porque eu sabia que eu não ia conseguir. E foi aí que eu conheci a Samia, minha youtuber barra influencer conforto. Ela fez um vídeo, acho que no meio do ano passado, no meio de 2025, sobre 180 dias para construir a minha vida dos sonhos. Isso me inspirou muito porque logo de cara eu pensei, 6 meses. Se eu topasse esse desafio, eu nunca iria conseguir. Eu existi na primeira semana. Isso entrou realmente dentro da minha cabeça, sabe? Até que eu comecei a assistir os vídeos dela no YouTube, que eu inclusive amo, que foi uma das pessoas a me inspirar a criar meu canal também, que era uma coisa que eu queria há muito tempo, mas eu nunca tive coragem de fazer, por medo também de não dar certo. E foi aí que eu resolvi, no começo desse ano, também fazer os meus 180 dias construindo a minha vida dos sonhos. Eu pretendo fazer nos 2 semestres de 2026, além de fazer aqui no Notion, que eu adaptei para as minhas atividades, para as minhas metas. Vou falar aqui um pouquinho delas para vocês. Eu também estou organizando no planner. Esse aqui é um planner da Cícero, com a Melissa, ela é bem fininho, é aqueles planners semanais. Ano passado, em 2025, eu tentei ter um planner diário, mas não funcionou muito comigo. Eu não conseguia muito me adaptar porque você meio que precisa ter horário fixo para todas as suas atividades do dia e eu não tinha, então meio que ele ficou parado na minha penteadeira. Falando sobre as minhas metas de 2026 com vocês, tem metas muito parecidas, na verdade, com as da Samia, até mesmo com as redes sociais, coisas que eu já queria ter feito no passado ou que já fazem parte da minha rotina. Todas as minhas metas eu criei com
formas de alcançá-las, até porque uma meta por uma meta não significa nada. Dividi em algumas áreas, acho que 6 áreas: pessoal, saúde, aparência, religião, estudos e trabalho. São algumas áreas a mais. Eu sei que muitas pessoas preferem colocar menos áreas para ser algo mais alcançável, mas são coisas que eu já faço na minha rotina ou tinha que melhorar. Então, eu tentei não colocar um teto muito grande de metas para também eu conseguir cumpri-las. Falando um pouco sobre as áreas e sobre as metas que estão em cada área. No pessoal, coloquei que eu queria começar a fazer um journal. Escrever sobre o meu dia, muitos dias que se passavam da minha vida e eu não refletia sobre o que tinha acontecido no dia, e até mesmo vitórias, coisas que eu errei, coisas que eu posso melhorar. E eu acho que isso é uma coisa que alivia muito a minha mente, pelo menos. Então é uma coisa que eu quero colocar para fazer mais a sério esse ano. Ser confiante, intencional e consciente, porque eu sou uma pessoa muito impulsiva. Eu sou uma pessoa que não filtra muito o que falar, como agir, enfim. E eu acho que é uma melhora pessoal muito grande para mim ser uma pessoa mais intencional, tanto com as minhas falas de impulsividade, de pensar antes de falar e pensar antes de agir. São coisas que eu quero realmente melhorar esse ano. Ter constante planejamento. Um problema que sempre aconteceu com as minhas metas que eu queria alcançar, desafios, enfim. Eu só queria ficar me organizando e não agir. Ah, eu vou organizar isso para eu fazer. Ah, eu vou planejar isso e vou fazer. Sendo que eu não agia na prática. Então, eu quero fazer um constante planejamento para eu também estar mapeando as minhas atitudes, o que eu estou fazendo, o que eu estou errando, para conseguir também realizar as minhas metas. Saúde, eu englobei, no geral, saúde. Diminuir o tempo de tela, que é uma coisa que eu tenho muito que melhorar. Eu acho que é a principal meta, assim, desse ano, porque eu sou muito viciada no celular. Sou muito viciada no Instagram, no TikTok. Então, eu fico ali se deixar rolando horas e horas e horas e não produzo nada. Sendo que eu sou uma influenciadora pequena, uma micro influenciadora, mas eu tenho muito conteúdo. Eu sinto que a minha vida, né, tenho várias áreas da vida, como esporte, fazer alimentação. Sou estudante de nutrição também, foi uma coisa que eu não comentei ainda. Para fazer, eu tenho muito material para usar. E eu não fazia porque eu ficava consumindo de YouTube. Regular o ciclo circadiano mais sono, que foi uma coisa que eu peguei um pouco das metas da Samia, mas é realmente uma coisa que eu tenho que regular, meu relógio biológico, meu sono. Treinar 5 vezes na semana e fazer cardio 5 a 6 vezes na semana. Uma refeição livre por semana. Porque também, ultimamente, eu tenho sido um pouco mais flexível com a questão da alimentação, de que nem toda alimentação que parece não ser saudável necessariamente não é saudável. Por exemplo, hambúrguer. Se você fizer em casa, tentando diminuir a quantidade de gorduras, né, uma quantidade calórica menor, pode virar uma refeição até que você faça todos os dias. Então, uma refeição livre, assim, realmente livre da dieta na semana. Tópico aparência. Eu quero me arrumar mais, seja me maquiar, me arrumar assim que eu acordo, que são coisas que eu nunca fiz na vida. Sempre passei o dia de pijama se deixasse, mas eu poderia fazer mais coisas se eu me arrumasse. E fazer as minhas unhas toda semana, porque eu sou muito vaidosa comigo, gosto muito de fazer as unhas, mas era uma coisa que eu também negligenciava muito. Eu acho que faz toda a diferença. Religião. Ter a minha oração de todos os dias, ter o meu tempo ali com Deus todos os dias e não faltar os meus momentos de missa. Não faltar a missa todos os domingos, que é uma coisa que eu fiz muito ano passado. Não fiz muito, mas fiz algumas vezes ano passado. E é uma coisa que eu não quero repetir esse ano. Duas últimas, que são estudos e trabalho, eu poderia ter colocado junto, mas aí iam ficar muitas coisas juntas e por isso que eu decidi separar. Porque eu também estou na faculdade, então tem algumas coisas que eu quero fazer que são só da faculdade. Então, os estudos são estudar no mínimo 3 horas por dia, fazer um curso de nutrição por mês e ler um livro a cada 2 meses. Sobre a questão da leitura, eu nunca fui uma pessoa de ler. Eu sou completamente oposto da minha irmã, por exemplo, que tem uma estante de livros, a minha estante é com produto de cabelo, enfim. E eu nunca fui uma pessoa da leitura, mas eu quero muito implementar isso na minha vida porque inúmeros benefícios, né? Você lê, você adquire conhecimento, cognição, enfim. Não tem nem o que falar. Eu quero ler, então eu coloquei uma margem ali de 2 meses, porque eu sei que eu já tenho muita dificuldade para ler e eu sei que não é um hábito que eu quero largar. Então eu coloquei um limite ali de 2 meses, que eu acho que é até ok, que eu vou conseguir ler 6 livros no ano, no mínimo. Se eu conseguir mais, perfeito, mas
coloquei ali o mínimo. Sobre trabalho, que no caso é com a internet, eu quero postar toda semana, terminar o ano com 6.000 seguidores no Instagram e 10 no TikTok. Também coloquei um teto ali baixo. Uma das minhas metas também, que são do ano, mas que não estão aqui, essas metas aqui são dos 180 dias. Tem algumas metas do ano que eu vou fazer para o segundo semestre, ou metas do ano mesmo. Uma delas era criar meu canal no YouTube, que estamos aqui, então essa meta já vai ser cumprida, mas é uma meta do ano. É o controle, né, dos hábitos, que eu tô preenchendo bonitinho aqui. E eu também tô colocando no meu planner as mesmas coisas, basicamente, para eu também lembrar de marcar no Notion. Então, aqui, desse lado, eu coloco todas as coisas do meu dia nos seguintes tópicos, que são dormir de 7 a 8 horas, fazer lectio divina barra rezar, treino, cardio, alimentação, estudos, conteúdo e o journal. Cada dia tem todos esses. E aqui eu coloco o que eu vou fazer no dia. Por exemplo, eu quero fazer 292 dias treinados no ano. Tem dias que eu treino só corrida, então, por exemplo, um dia que eu corro é um dia de treino. Eu treinei nesse dia, então vai contar também. Dias de treino, um de 292, dois, enfim. E aqui eu também coloco as coisas que eu tenho que fazer, como editar vídeos, gravar vídeo pro YouTube, que inclusive está aqui também. Se vocês quiserem, eu faço um vídeo falando só sobre isso, ou até mesmo no Instagram, no TikTok, enfim. Mas é uma coisa que eu vou estar mostrando pra vocês, inclusive durante os vlogs. Vão ser mais direcionados para os 180 dias mesmo. E é isso. É uma coisa que eu tô amando muito fazer. Eu acredito muito que vai dar certo. E no final do mês de janeiro também, eu vou conversar com vocês, fazer um vídeo só falando dos hábitos, do que eu consegui, do que eu não consegui, da quantidade e do que eu tenho que melhorar. Sobre a questão da motivação e como a minha vida mudou muito a partir de uma mudança de pensamento. Porque, como eu falei pra vocês, eu sempre pensei, sempre tive na minha cabeça a questão de que eu não vou conseguir, eu vou desistir, se tudo não acontecer perfeito, não tem por que eu continuar. E é uma coisa que foi virada uma chave na minha cabeça sobre isso, que é a questão das metas em si. Eu nunca fiz metas aplicáveis. Então, eu não tinha uma forma de realizar as minhas metas, eu não tinha método, eu não tinha um plano para aquilo. Então, eu só escrevia minhas metas no papel, esquecia e no final do ano olhava para elas e elas não estavam cumpridas. Por quê? Porque eu não tinha me planejado, não tinha feito por onde realizar essas metas, não tinha criado um plano para realizar essas metas. A partir do momento que minha mentalidade mudou sobre isso, eu consegui mudar o jogo e eu decidi que esse ano ia ser diferente. Você precisa ter motivação. O que é motivação? É ter um motivo para ação, um motivo para agir. Qual é seu plano maior? Se formar na faculdade? Ter um emprego? Construir sua família, ou então ser bem-sucedido no seu trabalho, financeiramente, enfim. Para tudo isso, até para metas menores, por exemplo, emagrecer, você precisa ter uma forma de realizar aquilo. Você precisa ter um motivo para chegar em uma ação. E no meio disso tudo tem o processo, que você precisa ter um plano para que você chegue daqui até aqui. Então, por exemplo, se você quer emagrecer 20 quilos, você não pode simplesmente anotar: vou emagrecer 20 quilos. E não mudar sua alimentação, não começar a treinar, a ter uma rotina mais saudável, mais equilibrada, fazer exames, enfim. Tem todo um processo, um passo a passo, para você conseguir emagrecer esses 20 quilos que você quer emagrecer. E a mesma coisa com outras metas pequenas, e é a mesma coisa com as metas, inclusive, da minha vida, que foram coisas que eu nunca fiz. Eu nunca coloquei uma meta e coloquei formas de realizar. E eu acho que isso faz toda a diferença, principalmente fazer isso todos os dias e também ter formas de você se motivar a fazer aquilo, porque nem todos os dias a gente quer acordar e quer treinar, quer acordar e quer comer bem. Tem dias que a gente vai querer comer besteira, tem dias que a gente não vai querer treinar, não vai querer fazer cardio, ou até mesmo não estudar, não trabalhar. Mas tem coisas que facilitam esse processo. Para mim, uma delas, inclusive, que eu vi muito no vídeo da Samia e que eu também decidi tomar essa atitude na minha vida, é até mesmo a questão de me arrumar. Uma coisa tão simples que eu nunca tinha pensado, me motiva muito a gravar vídeo, a me motivar a querer fazer as coisas e não ficar só no celular, não ficar postergando as coisas, sabe? Me motiva muito a fazer o que eu me proponho a fazer. E eu falei tanto sobre as minhas metas e não falei sobre mim. Prazer, meu nome é Lia Gabriela, tenho 21 anos, vou para o segundo semestre de nutrição. É uma coisa que mudou completamente a minha vida. Eu sempre quis cursar nutrição, mas a minha vida tomou
outros rumos no meio do caminho. Qualquer dia eu conto essa história pra vocês. Amei começar a fazer nutrição, é uma coisa que eu me identifico muito, me deixa muito feliz fazendo. Estudar nutrição, viver a nutrição é uma coisa que eu realmente amo de coração. Atualmente eu faço corrida, musculação e também comecei no Pilates. Eu comecei no Pilates em casa, mas eu também pretendo ir para alguma academia fazer Pilates. Tenho um namorado lindo que me apoia, foi a pessoa que mais me apoiou para eu começar a criar conteúdo para o Instagram, que foi onde eu realmente comecei a criar conteúdo, e é a pessoa que mais me incentiva no mundo também a fazer o canal no YouTube, que ele, na verdade, é a única pessoa que sabe, mas ele me apoia em tudo. E basicamente é isso. No decorrer dos vídeos eu vou me apresentando um pouquinho mais. Esse vídeo eu ainda tô meio enrolada. Minha oratória também não é tão boa, que é uma coisa que eu também quero melhorar. E vocês vão conseguir me conhecer ao decorrer dos vídeos. E é isso. Acabei de fazer um treinão. Fiz um circuito e depois a gente dançou fit dance, eu dancei com a minha irmã. E agora eu tomar banho, porque a gente vai almoçar e ir pra praia. E quando eu estiver pronta, eu gravo pra vocês. Estamos indo pra praia, né? São 2h08. Estamos aqui com as coisas. E a gente vai passar só um tempinho, porque à noite a gente vai pro aniversário do meu pai, que a gente vai comemorar. E é isso. Chegamos na praia. A gente trouxe algumas coisas. Tem cadeira, aí tem frescobol. E a gente trouxe também algumas coisinhas pra comer. A gente comprou Coca Zero e um chocolatinho só. E aí a gente vai comer lá. E aí eu tô levando Kindle, algumas coisas pra ler. Vou mostrar pra vocês a vista daqui. Olha isso. Aí a gente vem por aqui. Aí desce, a gente fica bem ali mais ou menos. Ali onde aquele pessoal tá. Pouco depois. Mas é muito lindo aqui. E também tem um condomínio, então é bem seguro. Mas a gente vem só pra praia mesmo. E tá um dia lindo. E a gente vai pra lá e quando a gente chegar lá eu filmo um pouquinho pra vocês. Oi, gente, voltando só agora pra falar com vocês, mas a gente voltou da praia e já se arrumou. Esse é meu look, é um vestidinho muito bonitinho, inclusive já fiz minha maquiagem, já tô pronta, a gente já vai sair. E aí eu mostro lá como é que vai ser o aniversário pra vocês. Vai ser só um jantar em família mesmo. Vai meus pais, eu, meu namorado, a minha irmã e o namorado dela.